Anthony Edwards e Karl Anthony Towns acordam e Minnesota vence um joguinho na série contra o Dallas Mavericks. Mas será que os Timberwolves têm uma chance aí na série? Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E vamos que vamos com mais um vídeo. Na história da NBA, nenhum time conseguiu reverter um 3-0, tá? Foram 155 situações e o time que abriu 3-0 venceu 155 vezes. No ano passado, o Boston Celtics, nas finais da Leste contra o Miami Heat, bateu na trave, né? Tava 3-0 para Miami, cabeça de chave número 8, enfrentando o Celtics, cabeça de chave número 2. E aí Boston conseguiu uma vitória em Miami, voltou para casa e amassou o Heat no jogo número 5. O Heat estava jogando muito bem em Boston naquela série e, na verdade, foi a única vitória do Celtics em casa naquela série. Foram 3 derrotas, só que os Celtics atropelaram. Depois da grande vitória na partida número 4, aí voltaram para Miami, venceram no estouro do relógio e aí perderam a partida número 7 em casa. Então, o Minnesota foi lá e conseguiu essa vitória, finalmente uma vitória contra os Mavericks. Eu sinceramente acho, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, mas eu sinceramente acho que os Timberwolves são bem favoritos na partida número 5, voltando para Minneapolis. Não quer dizer que os Timberwolves vão vencer a série, mas se um dia acontecer, e pode ser que aconteça aqui nessa série, não sei, de um time reverter um 3-0, eu acho que vai ter que ser nesse formato. Perder os 2 primeiros em casa, né? E aí vencer o jogo 4 fora, voltar para casa 3-2, aí toda a pressão fica em cima do mandante na partida número 6, porque aí você não quer enfrentar uma partida número 7 fora de casa, né? Então, olhando na série agora, se houver mais 3 jogos, 2 seriam aí em Minnesota, incluindo o jogo número 7. E numa partida número 7, geralmente o mandante é bem favorito se a gente olhar no histórico dos playoffs na NBA, né? Agora, o que a gente viu no ano passado? Eu sei que o Jason Tatum se machucou no início da partida lá contra Miami, mas os Celtics venceram 3 jogos e basicamente nem competiram na partida número 7. Eu não sei se o time fica um pouquinho complacente porque empatou e aí, né, já subiu naquela montanha, dá uma respirada, tá em casa e aí afunda. Eu não sei qual que é a dinâmica mentalmente, né? Até porque nunca tinha acontecido, ou tinha acontecido talvez uma outra vez, um time empatar. Um 3-0. Mas enfim, os Celtics levaram uma surra. Então, será que o Minnesota Timberwolves tem chances aqui? Vamos começar a dissecar um negócio. Como que os Timberwolves venceram a partida número 4? O que eu tava pedindo? O que eu pedi no último vídeo? Hein? O que eu pedi? Vamos ver o que eu pedi. Então, eu não consegui entender o porquê da bola não chegar nele e dele basicamente se contentando em ficar no cantinho para espaçar a quadra para os outros jogadores. As superestrelas aqui do Dallas estão brilhando nesses momentos. Eles estão fazendo tudo nos últimos 5 minutos. E aí, do outro lado, a gente vê o Anthony Edwards muitas vezes nem encostando na bola ou cometendo um turnover, não arremessando, se contentando a soltar a bola não volta para ele. Essa é a diferença na série. E o que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Anthony Edwards deu a volta por cima, jogou muito bem nos últimos minutos. Karl Anthony Towns foi um espetáculo, foi talvez o jogador mais valioso dos Timberwolves nessa partida. E os Timberwolves, para vencerem, eles precisam de suas estrelas produzindo nos momentos mais críticos. Mas o Anthony Edwards, o que aconteceu, Anthony Edwards, nesses últimos minutos? Será que você foi um pouquinho mais agressivo? O que mudou, né, pro Minnesota vencer essa partida número 4? Well, you've led this series with 5 minutes left to go every single game. The same happened again tonight, but the ending was different. What made the difference? I think I was aggressive. I didn't run to the corner in the fourth quarter, late in the fourth. I didn't just shy away from the ball. I kept going to the ball,
and they kept giving it to me and trusting me. Thanks, Ant, so much. We'll see you in mini. Ah, vá! Né? É o que eu tava falando. O Anthony Edwards, que é o melhor jogador do time, precisava acompanhar Luka Doncic e Kyrie Irving nesses momentos críticos, porque o Irving e o Luka estavam produzindo em altíssimo nível, né, na hora H dos jogos. Agora é o seguinte, olhando nessa partida número 4, eu não tô muito preocupado, mas, falando agora das chances aí de Dallas de se classificar. Mas o fato é que o Minnesota Timberwolves competiu nos 3 primeiros jogos, poderia ter vencido cada um dos 3 primeiros jogos, não venceu porque não teve o Anthony Edwards produzindo em alto nível nesses momentos, e nem o Karl-Anthony Towns. Então aconteceu na partida número 4 e finalmente o time venceu. Agora, o problema, tá? Pensando aí nas chances de Minnesota nessa série, é que o Luka Doncic simplesmente não arremessou bem nessa última partida. 7 de 21, 28 pontos. O Kyrie Irving teve 16 pontos, 6 de 18. Isso provavelmente não vai acontecer de novo. E o Luka é mais jogador que o Anthony Edwards. Ele é um jogador mais clutch também que o Anthony Edwards, tá? Então, será que o Luka vai continuar jogando mal nos momentos mais decisivos? É melhor o Minnesota Timberwolves proteger melhor a bola, que é algo que tem sido um problema, e foi um problema nesse último jogo também, e abrir uma boa vantagem aí nesse jogo número 5 e de um modo geral, porque se for Kyrie Irving e Luka Doncic contra Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns nos momentos mais importantes, qual é a dupla mais clutch, né? Porque tudo indica que esses jogos vão ser decididos aí no último quarto e nos últimos minutos, porque os jogos estão extremamente acirrados. Eu não consigo ver Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns vencendo essa batalha no clutch nos próximos 3 jogos. Eu simplesmente não consigo enxergar isso. E é por isso que eu ainda estou confiante aqui na classificação do Dallas Mavericks. Agora, o meu palpite antes da série era Minnesota passando, indo para as finais, a defesa estava brilhando, vinha de uma vitória aí contra o Denver Nuggets, Anthony Edwards realmente brilhando, mas o fato é que o Dallas Mavericks, com o Luka Doncic, que para mim é o segundo melhor jogador do planeta, ele é o segundo melhor, atrás do Nikola, né, Jokic, e o Kyrie Irving, né, o sangue nos olhos aí do Kyrie, fome de jogo. Eu sinceramente eu não vejo o Minnesota voltando para essa série. Eu acho que às vezes você abre 3-0, você fica um pouquinho displicente, você começa a sair um pouquinho de suas características. Eu achei que Dallas se contentou demais com alguns arremessos aí no perímetro, e eu acho que os Mavericks vêm com muito mais foco para a partida número 5. Eu acho que Minnesota vem com muita confiança jogando em casa, e eu acho que os Timberwolves vão forçar uma partida número 6, para te falar a verdade, mas eu ainda tenho bastante confiança que o Dallas Mavericks vai conseguir a classificação. De novo, por causa do Luka e por causa do Kyrie Irving no quarto período. São 2 dos melhores jogadores clutch da NBA. Você sabe que foi a primeira vez, a primeira derrota na carreira do Kyrie Irving num jogo que podia fechar a série, né? Com o seu time a uma vitória aí de fechar uma série. Closeout game, né? Foi a primeira derrota do Kyrie Irving na carreira nos playoffs, nessa última partida número 4 contra o Minnesota. Então eu espero um Kyrie e um Luka com um foco diferente aqui na próxima partida, ou nas próximas partidas. Vamos ver realmente o que acontece. Mas eu queria falar também sobre o Karl-Anthony Towns. O Karl-Anthony Towns foi um desastre na partida número 3. 0 de 8 da linha de 3. 3 de 22 até então na série da linha de 3. E 4 de 32, incluindo os 2 últimos jogos da série anterior contra o Denver Nuggets. O momento era terrível para o Karl-Anthony Towns.
E ele foi lá, ele acertou 4 de 5 bolas de 3 nessa partida 4, 9 de 13 nos arremessos, cometeu algumas faltas bem ridículas e acabou sofrendo a sexta falta. Não foi um jogo perfeito, mas ofensivamente foi um jogador diferente. E ó, eu tiro o chapéu porque depois de tantas críticas, depois da partida número 3, todo mundo falando que ele tinha que mudar a sua forma de jogar, ele foi lá, mudou. Ok? Ele atacou mais a cesta, que foi o correto, ele estava se contentando muito com a bola de 3, mas ele não perdeu a confiança na bola de 3, tá? E ele foi lá e meteu 4 de 5, mas ele ganhou confiança inicialmente, atacando um pouquinho a cesta, jogando com um pouquinho mais de fisicalidade, e depois ele ganha essa confiança, e aí arremessou algumas bolinhas de 3, aí o negócio virou uma bola de neve, e ele acabou terminando com 25 pontos nessa partida. O Anthony Edwards terminou com 29. Pensando na partida número 5, o Anthony Edwards começou muito bem esse último jogo, né? Realmente brilhou no primeiro quarto. E aí ele ficou... Eu não consigo entender alguns apagões. Ele ficou mais do que 13 minutos sem pontuar. Vamos ver se nessa próxima partida ele consegue ter mais consistência quarto após quarto. E ele precisa jogar da mesma forma que jogou nos últimos minutos da partida número 4, agora em Minnesota, tá? O Anthony Edwards, a gente sabe, ele começou tão bem essa pós-temporada, comparações com Michael Jordan e tudo mais, já falamos sobre isso. Agora ele tem uma chance, né, de realmente se colocar num patamar fantástico se ele conseguir essa grande virada. Já começou 3-1. Se você ganha mais uma partida, você fica a um jogo, a uma vitória de forçar uma partida número 7 em sua arena. Então, como eu disse, é muito difícil reverter um 3-0, mas a matemática aqui pode até assustar um pouquinho o torcedor dos Mavericks, viu? Nossa, se a gente perder a partida número 5, a gente fica a uma derrota de um jogo 7 fora de casa, tá? Então eu consigo entender o torcedor talvez ficando um pouquinho nervoso. Mas eu confio no Luka, eu confio no Kyrie Irving, especialmente no quarto período. Eu vejo o Dallas Mavericks avançando e enfrentando o Boston Celtics aí na próxima fase. E para você que quer apostar na NBA, nos playoffs da NBA, lembrando que tem uma promoção para lá de safadinha lá na Stake, você aposta no vencedor. Se o seu time perder por até 2 pontos, você recebe o valor até $100, perde R$500, da sua aposta de volta, né? Você é reembolsado. E para você que quer fazer uma apostinha safadinha com o código Polvo Paulo, só clicando aqui no link, você ganha o dobro do seu depósito inicial, isso até R$500. Ah, depois tem R$500. Ok, mais 500 para você em bônus para você fazer a sua aposta safadinha. Eu acho extremamente divertido. Ok, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos. Os playoffs da NBA estão pegando fogo. Não se esqueça de se inscrever no canal, meu jovem, minha jovem.